Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Daniel, professor de Geografia. E na aula de hoje nós vamos iniciar o tema 2 do nosso livro 3 dos estudos em relação à geografia, tá certo? Qual vai ser o tema estudado, professor? O nome do tema? C. Blocos econômicos regionais e limites e responsabilidades em relação a ele. Nesse tema, pessoal, nós vamos ver a origem desses blocos econômicos, de onde eles surgiram, qual a sua finalidade, qual o objetivo de tais países se reunirem e formarem um conglomerado de países, dividindo a economia, dividindo cultura, dividindo um espaço comum, onde a população pode transitar. Quais são as vantagens, quais são as desvantagens disso? Então é isso que nós vamos ver na aula de hoje, ok, pessoal? Então fiquem atentos para o início de mais uma aula de geografia. Primeiro de tudo, o que nós sabemos sobre blocos econômicos? Não sei se vocês vão lembrar da aula passada, qualquer coisa vocês podem retornar à nossa aula, tá certo? Para ver o grau de união que existe nos blocos econômicos. Mas hoje, especificamente hoje, nós vamos falar sobre a origem deles. Primeiro, eu tenho certeza que você aí de casa já ouviu falar sobre União Europeia, sobre Mercosul, sobre diversos outros blocos econômicos que existem no mundo afora. Tá certo? E qual foi essa ideia? De quem foi essa ideia mirabolante de tentar unificar alguns países? Porque, como vocês sabem, como nós sabemos, hoje no mundo atual, no capitalismo atual, esses países competem entre si para saber qual economia será a mais importante, qual economia será a mais latente, a que vai poder governar o mundo daqui para frente, ditar as regras do mundo. Qual seria a vantagem disso? Isso que nós vamos tentar decifrar na aula de hoje, tá certo? Vocês já ouviram falar de União Europeia, Mercosul. Mercosul, um grande nome, será que está ligado a alguns países que fazem parte do sul, da linha do Equador? Nós vamos tentar ver isso nessa aula de hoje, beleza? Será que tem só vantagem? Será que traz alguma desvantagem? Vamos tentar ver isso também na aula de hoje, ok, pessoal? Então, fiquem atentos. Sobre Mercosul, o que é que nós podemos lembrar? Será que o Brasil faz parte? União Europeia. Qual a origem da União Europeia? Lembra, pessoal, outra coisa que nós devemos lembrar para a aula de hoje é que os países europeus, até alguns anos atrás, menos de 100 anos atrás, estavam em guerra. Todos eles estavam em guerra. Matando pessoas, matando a sua própria população, guerreando um com o outro, destruindo a sua economia, destruindo cidades. E hoje eles estão juntos? Por quê? Por que será que isso acontece? Beleza? Fiquem atentos, pessoal. Vamos lá para frente. Vamos lá dar uma olhada aqui, pessoal, nesse gráfico aqui que eu montei aqui com muito carinho para vocês, que em relação a blocos econômicos, ok? Blocos econômicos. Nós temos diversos graus de integração entre esses blocos econômicos que nós vamos relembrar mais um pouco para frente, beleza? Mas primeiro, vamos relembrar de que você dividir o mundo em blocos econômicos, continentes em blocos econômicos, também é uma forma de regionalização, que é o tema da aula passada, ok? Regionalização, o que é? Regionalizar, dividir ou classificar o espaço geográfico conforme suas características em comum, tá certo? Essa aqui vai ser uma pegada muito boa para a gente dar início à nossa discussão sobre blocos econômicos. Por quê? Você só vai conseguir unir países economicamente se ele tiver características em comum um com o outro, tá certo? Qual seria a vantagem de você unir o Haiti com os Estados Unidos? Será que eles têm algumas relações assim que são muito parecidas um com o outro? Ou será que são relações totalmente diferentes? Isso que nós vamos ter que levar em consideração nessa aula de hoje, ok? São características em comum que esses países vão apresentar, ok? Quantas divisões são possíveis? Quantas formas de dividir são possíveis dentro do processo de regionalização? São diversas, são infinitas. Vai depender muito do pesquisador, vai depender muito do livro que você lê, da pessoa que fez esse livro,
o critério que ela usou para poder regionalizar. Ok, pessoal? E uma dessas formas de regionalizar estão aqui. Podem ser elas políticas, econômicas, sociais e culturais. Mas na aula de hoje, como nós vamos estar falando sobre blocos econômicos, vamos dar o destaque às divisões econômicas. Beleza, pessoal? E nessas divisões econômicas nós vamos ter vantagens e desvantagens. Professor, mas regionalizar é dividir? Você vai dividir um todo e agrupar os que apresentam características semelhantes. Beleza, pessoal? Vai ter vantagem disso? Vai ter desvantagem disso? Com certeza. Isso que nós vamos analisar. Isso vai depender de quê, professor? Qual a relação da vantagem e desvantagem? Vai depender de quê? Principalmente do grau de integração que esses países que formam blocos econômicos vão apresentar. Quanto maior o grau de integração, quanto maior forem as características em comum que eles vão apresentar, melhor vai ser a relação entre esses países. Quanto mais diferente, quanto mais divergente, menor vai ser o grau de integração entre esses países. Ok, pessoal? Então é o que nós vamos ter que analisar. Blocos econômicos eles vão estar diretamente ligados ao grau de integração que esses países vão apresentar entre si. Principalmente o grau de integração econômico, como o próprio nome já diz. Beleza? Mas antes de tudo, pessoal, vamos tentar lembrar essas divisões que são apresentadas para a gente na formação dos blocos econômicos. Coisas que nós vimos na aula passada, mas agora vamos recapitular um pouco mais rápido. Tá certo? Primeiro, para você formar blocos econômicos, vai depender muito da intenção dos países que compõem esse bloco econômico. Será que eles têm interesse só mesmo entre partilhar produtos entre si? Ou liberar a entrada de pessoas, facilitar a entrada de pessoas, de dinheiro, de comércio, entre os países que formam esse bloco econômico? Claro, isso vai depender muito desse grau de integração. E aqui nós temos 1, 2, 3, 4 graus de integração diferentes. Beleza? Nós vimos aula passada, nós vamos falar aqui bem rapidamente. Olha aqui, o primeiro, zona de livre comércio. O que seria a zona de livre comércio, pessoal? Visa a redução de tarifas sobre produtos comercializados entre os países membros. Um exemplo aqui bem rápido. Vamos supor que o Brasil comercialize com a Argentina automóveis. O Brasil produz automóveis e a Argentina compra esses automóveis, parte desses automóveis, né? Não são todos. Enfim, para que os argentinos comprem num preço mais acessível, sem pagar tantas taxas, a zona de livre comércio seria o ideal. O automóvel sairia do Brasil a preço de fábrica, preço de custo, sem imposto algum, por produtos de outros países. Beleza, pessoal? Então, facilita o comércio entre Argentina e Brasil. Por quê? Sem essas tarifas, os empresários argentinos, a população argentina pode adquirir os carros brasileiros de uma forma mais barata, a preço de custo. Beleza? E eles seriam revendidos lá para a população argentina. Já o Brasil, ele não produz tanto trigo assim. Qual seria uma vantagem para o Brasil? Já que tem uma população gigantesca de mais de 210 milhões de pessoas que todo dia vão comer produtos derivados de trigo. Então o trigo não pode faltar na sua mesa nem na minha mesa. Ok? Qual seria uma vantagem? Comprar esse trigo de um país que produza, no caso a Argentina, a preço de custo. Sem tanto imposto dentro do produto. Tá certo? Então seria uma vantagem, zona de livre comércio, eliminação ou redução das taxas e tarifas sobre os produtos comercializados entre esses países. É o primeiro grau de integração dos blocos econômicos, o grau mais simples, o estágio inicial, tá certo? Nós temos outro grau. Qual vai ser esse grau, professor? É o seguinte, união aduaneira. O que seria a união aduaneira, pessoal? Além de reduzir as taxas e tarifas sobre os produtos dos países membros, estabelece uma taxa comum
sobre os produtos importados de outros países que não fazem parte do bloco econômico. Por exemplo, Brasil e Argentina vão comercializar entre eles carros e trigo, beleza? Só que o Brasil tem uma demanda muito alta sobre outro produto importado, por exemplo, o azeite de oliva de Portugal. O Brasil vai cobrar uma taxa de Portugal de mais ou menos de 20% para que o azeite de oliva chegue aqui no Brasil, beleza? Só que a Argentina também vai ter essa demanda por azeite de oliva, só que eles vão cobrar uma taxa de 5%. Então seria mais vantajoso o quê? A Argentina comprar o azeite de oliva de Portugal ou o Brasil comprar o azeite de oliva de Portugal? Seria mais econômico para os consumidores em geral comprar o azeite de Portugal da Argentina, porque tem uma taxa alfandegária, uma tarifa em cima desse produto muito menor, tá certo? Só que com a União Aduaneira, esses países que fazem parte de um bloco econômico vão cobrar uma taxa comum para os produtos que venham de fora, por exemplo, de Portugal. O Brasil cobra 20%, a Argentina cobra 5%. Não, agora vamos estabelecer uma taxa comum para que nenhum de nós possamos sair perdendo desse comércio. Vamos cobrar uma taxa de 10%. Seu produto vai aumentar um pouco e o produto brasileiro vai diminuir um pouco dentro do comércio local, tá certo? Então seria uma vantagem para não ter tanta concorrência entre os países membros, tá certo, pessoal? União Aduaneira. Mercado comum, pratica-se a livre circulação de mercadorias, bens e serviços entre os países membros, ou seja, as pessoas e os produtos não precisam de autorização especial, nem pagar nenhuma taxa a mais para adentrar outro país que faz parte do bloco. Tá certo, pessoal? Por exemplo, o carro produzido na Argentina não pagaria nenhum imposto quando chegaria no Brasil. O carro produzido no Brasil não paga nenhum imposto quando chegar na Argentina. Ele não precisa de uma autorização do país para poder entrar naquele comércio de outro país. A gasolina brasileira pode chegar em qualquer outro país sem pagar tanto imposto. Isso é um exemplo que poderia acontecer no mercado comum. Ok, pessoal? A livre circulação de pessoas também seria permitida, sem você ter acesso a visto. Você poderia abrir comércio em outro local, beleza? Sem problema nenhum, sem burocracia alguma. É como se os países que fizessem parte do mercado comum, de um bloco econômico que tem como objetivo o mercado comum, fizessem parte de um país só. Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil fossem somente um país. Beleza? Isso seria uma grande vantagem econômica para o mercado comum. Beleza, pessoal? Agora vamos para o último grau de integração econômica, que é a União Econômica Monetária. É o grau mais elevado de integração. Mais elevado, o que abarca mais qualidades, o que abarca mais benefícios. Beleza? União Econômica e Monetária. Quando os países membros de um mesmo bloco adotam uma moeda comum administrada por um banco central, a população utiliza essa mesma moeda sem problema nenhum e eles têm uma facilidade de acesso a mercados sem pagar imposto. Podem comercializar sem problema nenhum. Cobram taxa de outros países iguais, sem problema algum, tá certo? É o grau mais alto de integração entre os países membros de um bloco econômico. Esse grau mais alto, pessoal, acontece em um continente, o continente europeu. O continente europeu, pessoal, adota a União Econômica e Monetária, formando um bloco econômico muito comum para a gente, que eu tenho certeza que você já ouviu aí, quando vai ver o jornal, quando escuta uma notícia em relação à economia global, você já ouviu falar desse bloco. Qual é o nome desse bloco, professor? União Europeia. As iniciais UE. União Europeia. Beleza, pessoal. E, professor, desde quando a União Europeia existe? Para que ela existe?
Quem foi o cara que, vamos unificar nossos países, nossa economia, que vai ser muito vantajoso para a gente? Foi assim? Não, pessoal. Teve todo um processo de integração, de formação desse bloco econômico para que ele se tornasse um dos principais do mundo atualmente. Ok, pessoal? Vamos lá. Primeiro, nós vamos ter que levar em consideração, pessoal, o grau de integração. Quanto mais elevado o grau de integração entre os países, maior vai ser a facilidade desse último grau em relação aos blocos econômicos de acontecer. Beleza? Uma coisa que nós temos que colocar na cabeça é que esse processo de integração entre países não é atual, não é tipo assim de 20 anos, 30 anos. Ele é bem mais antigo, foi bem mais arrastado. A galera tentou fazer isso algumas vezes, só que devido a alguns empecilhos, algumas brigas entre esses países, algumas rivalidades históricas, impediram que isso acontecesse há muito mais tempo. Beleza, pessoal? Vamos lá. A ideia de formação de blocos econômicos é antiga. E ela foi colocada em prática pela primeira vez no ano de 1944 com a Benelux. Benelux, pessoal, é inicial de alguns países. Inicial de alguns países que formam esse bloco econômico. Bélgica, Netherlands, que é Holanda, né? Os Países Baixos, e aí Luxemburgo. Esses países, pessoal, começaram a se unir, até mesmo no período pós-guerra, na Europa, onde praticamente o caminho da vitória já estava estabelecido, e formar um bloco econômico para tentar elevar a sua economia que foi destruída com a guerra. Não, vamos nos juntar nossas forças aqui, já que está todo mundo destruído, já está todo mundo acabado, vamos juntar nossas forças para tentar nos unir e aumentar o nosso poderio econômico em relação a toda a Europa. Beleza, foi uma das primeiras experiências europeias colocadas em prática. Outra experiência, professor, no ano de 1951, com a SECA, Comunidade Econômica do Carvão e do Aço. Além desses países, outros países entraram na SECA. A Alemanha, a Itália, a França, entraram na SECA para tentar comercializar carvão e aço, que eram coisas essenciais naquele ano de reconstrução da Europa, para tentar se reerguer, tá certo? Superando algumas rivalidades históricas, pessoal. É um dos principais objetivos, superar essas rivalidades históricas. Pensa que o ano 1951, recentemente, tinha acabado de acontecer a Segunda Guerra Mundial. As economias europeias estavam acabadas. Elas precisavam de ajuda para se reerguer. Por quê? Muita gente morreu, muitas cidades foram destruídas por causa de rivalidades em relação à divisão de território que aconteceu antes da guerra. Até mesmo antes da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, teve a Primeira Guerra, que foi em relação a essas rivalidades históricas. A Primeira Guerra também foi muito devastadora. Foi a guerra mais devastadora que aconteceu no início do século XX. Beleza? Destruiu algumas economias europeias, deixaram algumas endividadas, deixando a rivalidade entre alguns países mais acirradas, que levaram à Segunda Guerra. Mas, para que não acontecesse nenhuma outra guerra, eles começaram a querer superar esse processo aqui de rivalidade. Não, já está todo mundo destruído, vamos bola para frente, né? Vamos colocar em frente nossos objetivos econômicos, que no momento são mais importantes para a população do que a briga que eu tenho entre eu e você aqui, né? Vamos colocar para frente, beleza? Então, pessoal, a Europa, como é um continente pequeno, que tem diversos países que fazem fronteira um com o outro, isso foi, de certa forma, vantajoso para eles, para tentar unificá-los, beleza? Esses países, pessoal, eles fazem fronteira, eles fazem a Benelux, fazem fronteira um com o outro. Então, seria muito mais fácil você ter um comércio entre esses países do que um país totalmente diferente, totalmente distante, beleza? Isso aqui é muito mais fácil. Esse posicionamento geográfico facilitou muito a Europa a
ter um elevado grau de integração em relação aos blocos econômicos. Beleza? Vantagens para além da economia, né? Vamos lá. Vou acompanhando o material de vocês também, pessoal. Vamos lá, dar uma lida. A integração surgiu e se consolidou na Europa como forma de superar essas rivalidades históricas, já faladas aqui, né? Avalia-se também que, ao longo do século XIX e da primeira metade do século XX, o equilíbrio entre as potências, Alemanha, Reino Unido e França, não havia sido bem sucedido. Assim, elas não foram capazes de evitar as guerras, Primeira Guerra e Segunda Guerra. Os conflitos e a violência devastaram o continente em diversas oportunidades. Desse modo, a ideia de um grande espaço interno de livre circulação de bens, pessoas e capital e informações, sem restrições de trânsito entre as fronteiras dos países membros, criaria maior interdependência e reciprocidade, afastando as possibilidades de alguma nova guerra. Beleza? Essa é a grande vantagem para além da economia. Tá aí, pessoal, vantagem para além da economia. União entre esses países que viviam em guerra. Beleza, pessoal? Vamos lá para frente. O estágio atual de integração entre esses países. Vamos lá. Daqui, pessoal, do ano de 1951 para o ano de 1957, o Tratado de Roma juntou mais alguns países, formando um bloco econômico mais forte, que é a Comunidade Econômica Europeia, CEE. Essa Comunidade Econômica Europeia, pessoal, aproveitou a Benelux, aproveitou a Serra e colocou mais alguns países para aumentar a importância econômica, aumentar o grau de integração entre esses países. Beleza? Formando assim o embrião, o estágio embrionário do que seria a União Europeia. Seriam algumas experiências, primeiro começando com zona de livre comércio, depois União Aduaneira, depois Mercado Comum e, por fim, União Econômica e Monetária. Aqui, pessoal, no material de vocês, eu trouxe um slide que vai colocar mais visível para vocês o mapa da Europa, do continente europeu, e como seria muito mais fácil você integrar os países europeus em um bloco econômico. Veja a proximidade que esses países têm um com o outro. Praticamente você pode atravessar a Europa toda de trem, a Europa toda de carro, sem muitos problemas, beleza? Então, essa localização privilegiada que esses países europeus dividem facilitou o comércio entre eles, facilitou a formação de blocos econômicos entre eles, beleza? E tem alguns outros fatores históricos que contribuíram ainda mais com isso. Primeiro de tudo foi, deixa eu encontrar algum espaço aqui, colocar aqui, ó. Fim da União Soviética, pessoal. Fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porque isso foi muito bom, professor, para que o grau de união entre esses países aumentasse. Porque, pessoal, com o fim da Segunda Guerra Mundial até a década de 90, nós entramos em outra guerra sem armas, sem tiro. Qual foi essa guerra? Uma guerra ideológica, conhecida como Guerra Fria. Beleza? A Guerra Fria, pessoal, ajudou a regionalizar o espaço geográfico global mais uma vez. De que forma, professor? Pelo amor de Deus, mais uma regionalização, sim, e econômica também. Com dois modelos econômicos distintos. Quais são esses modelos econômicos? O socialista, o outro capitalista. Com o fim da União Soviética, o capitalismo pôde adentrar aonde ele não adentraria se a União Soviética estivesse sobrevivido, estivesse viva, estivesse funcionando. Os países como a Alemanha, que foi dividida ao meio, a Rússia, que era o país sede da União Soviética, e alguns países que foram agrupados com a União Soviética antigamente, ficaram livres e poderiam escolher qual modelo econômico adotariam. O capitalismo começou a adentrar, mostrando possibilidades de crescimento econômico a esses países que estavam atrasados, economicamente falando, em relação ao restante do mundo. Beleza, pessoal?
Então, no ano de 1990, deu-se um passo muito grande até o fim da União Soviética em 1992. Beleza, pessoal? 1991, desculpa. 1991, acabou a União Soviética. Vamos lá. 1992, pessoal, nós temos um grande passo com o fim da União Soviética para a formação da União Econômica e Monetária. Aproveitando todas essas vantagens que a geografia europeia permitiu, formou-se a União Econômica e Monetária na Europa. Em 1992, com a assinatura do Tratado de Maastricht, aproveitou-se esse bloco econômico e adicionou mais alguns países, formando o bloco econômico mais forte já visto. Qual era? A União Europeia, ou seja, UE, União Europeia, que é formada com um elevado grau de união entre seus países membros. Elevado grau de união, quarta possibilidade, União Econômica e Monetária. Beleza, pessoal? Como isso foi possível? Devido ao grau de integração entre esses países. Esse processo de união entre esses países já é muito antigo, vê, ó, desde o ano de 1944, 1951, 1957, tivemos várias experiências em relação à união entre esses países. E uma das vantagens entre eles é o quê? A zona do euro, uma moeda comum entre todos os países membros, uma moeda comum entre todos esses países membros que fortaleceria a economia de todos eles, porque teria uma base de países mais fortes, ajudando os países mais fracos europeus a se destacarem economicamente. Facilidade de comércio, facilidade de locomoção entre esses países fez com que a zona do euro na União Europeia crescesse muito, além do banco comum, um banco que emite moeda para todos os países. Beleza, pessoal? Vou colocar aqui, falar para vocês podem acompanhar no nosso material. São as vantagens que existem na União Europeia. Primeiro, uma Comissão Europeia, com 28 países comissionados, um órgão que propõe leis ao Parlamento e aos Conselhos Europeus, buscando garantir o cumprimento de leis e que gera fundos de orçamento em todo o bloco econômico. Representa a União Europeia em negociações com outros países de outros blocos econômicos. Beleza? Essa Comissão Europeia é uma grande vantagem. É como se fosse uma pessoa que representaria todo o bloco em relação a negociações entre outros países. Beleza? É uma grande vantagem. 2. O Banco Central Europeu. Para os países que fazem parte da zona do euro, nós vamos ter o Banco Central Europeu. Responde pelas políticas relativas ao euro, em relação a imprimir mais moeda, em relação a emprestar dinheiro para os países que estão precisando para poder crescer, desenvolver suas economias. Então vai ser uma grande vantagem entre eles. Outra vantagem, tribunais e bancos de investimento, financiar obras entre os países membros, comitê que representam as sub-regiões e ainda dezenas de agências com tarefas específicas. Tudo isso para tentar fortalecer a economia europeia. Beleza, pessoal? E pessoal, não quer dizer que por causa do grau de integração da Europa, formando assim um bloco econômico comum entre vários países, lá mais ou menos 28 países, que esse número sempre vai se alternando, tá certo? Devido aos interesses que cada país tem em relação a adentrar o bloco econômico. Não quer dizer que porque esse bloco econômico é o mais importante, o mais unificado, o mais bem estabelecido como moeda comum, não quer dizer que ele não vai ter desafios pela frente. Beleza? Sim, esse bloco econômico, ele representa, ele tem uma representatividade muito elevada no cenário econômico global. Claro, correspondendo a praticamente 1/3 de todo o comércio global está dentro da União Europeia. Vocês estão vendo aí a importância desse bloco econômico? É muito forte. Mas não significa que ele não tenha desafios. Tá certo? Desafios da União Europeia. Como vocês sabem, pessoal, falando aqui das aulas passadas aqui de geografia, em 2008
o mundo inteiro entrou numa crise econômica, uma crise em relação a dívidas, o que não era possível pagar essas dívidas. E o que aconteceu? Será que isso atingiu a União Europeia, uma das economias mais bem estabelecidas do mundo? Atingiu em cheio. Em 2008, pessoal, iniciou essa crise no mundo e também na Europa, dando destaque à crise da Grécia. A Grécia, pessoal, fez uma dívida tão grande com a União Europeia que não tinha condições de pagar, simplesmente. Em relação ao funcionarismo público, em relação a obras públicas, em relação a tudo. Não tinha condição de pagar. E conseguiu manter isso até o ano de 2008, 2009, até declarar crise total, fazendo com que o preço do euro abaixasse. Beleza? As economias europeias tentavam se reerguer. Cara, a Grécia não tem essa importância tão grande dentro do bloco econômico europeu. Qual país que tem essa maior importância? Podemos destacar a Inglaterra, a França, a Alemanha, principalmente a Alemanha. Beleza? É o país mais forte. Mas nós temos essas brigas que existem entre eles, pessoal, que fazem com que o bloco, às vezes, perca um membro, ganha um membro menos forte, ganha um membro mais forte, tá certo? E temos também os movimentos separatistas. Essa união entre países trazem vantagens, claro, mas também trazem desvantagens. Quando você une países sem um limite, você praticamente vai unir as culturas, vai unir povos, os povos vão se misturar, e na Europa sempre teve essa rivalidade histórica. Sempre teve. Tanto é que gerou guerras por conta disso. E mesmo tendo esse sentimento de superação dessas guerras, ainda fica um pouco desse resquício. Países que não aceitam membros de outros países, tá certo? Não aceitam compartilhar a sua cultura assim, de uma maneira muito fácil, muito aberta. Os franceses são um exemplo disso. Eles têm uma dificuldade imensa assim, em relação a compartilhamento da sua cultura. Tem pessoas que tentam aprender a língua francesa, sofrem preconceito lá, tá certo? Então, é um desafio muito grande que esses países têm. Ok, pessoal? Dei um exemplo aqui. Na Ucrânia, existe movimento separatista. Na Espanha, tem movimento separatista. Na Inglaterra, tem movimento separatista. Separatista dentro da própria Inglaterra? Não. Mas para tirar a Inglaterra da zona do euro. Foi o que o atual primeiro-ministro da Inglaterra conseguiu, Boris Johnson. Tá certo? Tirou a Inglaterra da zona do euro, porque ele viu a Inglaterra como um dos principais países que tentavam tirar os outros menores da lama, né? E ele viu que a responsabilidade é muito grande que o povo inglês não deveria pagar, não deveria custear, beleza? Na Espanha existem movimentos separatistas lá, no País Basco é um exemplo disso, na Ucrânia. Parte quer adentrar a União Soviética, parte quer ter uma relação maior com a Rússia, por causa da dependência que, historicamente, os ucranianos têm da Rússia. Então, tudo isso, pessoal, torna-se um desafio entre os países membros da União Europeia para tentar se estabelecer como uma das principais potências do mundo, ok? Pessoal, outra coisa que nós temos que lembrar é que esse grau de integração, formação de blocos econômicos não está somente restrita a países de primeiro mundo, a países europeus, tá certo? Ela pode atingir vários outros países de vários outros continentes, mas nós temos que dar um destaque à Europa devido à importância e ao sucesso que esse bloco econômico teve, tá certo? Isso inspirou outros continentes e outros países a adotarem blocos econômicos também para tentar fortalecer suas economias, tá certo? E até mesmo no contexto de Guerra Fria, houveram tentativas de se colocar em prática os blocos econômicos em outros países. Exemplo, na América do Sul, a comunidade andina, os países que compartilham a Cordilheira dos Andes e as fronteiras entre eles, para formar um bloco econômico entre eles, um bloco comum que vai para além, deixa eu pegar aqui, além da economia, tem a parte social e cultural partilhadas entre eles, beleza? É uma das vantagens, sem ter tantas rivalidades históricas assim. Não quer dizer que não tem de jeito nenhum, existem rivalidades históricas, porém, eles tentam superar isso com a formação de blocos econômicos para fortalecer suas economias.
E aqui nas Américas, pessoal, nós podemos destacar dois blocos econômicos de grande sucesso, beleza? De grande destaque. Quais são esses blocos econômicos, professor? Seguinte, o Mercosul e o NAFTA. Mercosul e NAFTA são dois blocos econômicos de extrema importância nas Américas. Para a gente, nós brasileiros aqui que moram no Brasil, vamos dar um destaque muito grande aqui ao Mercosul. O Mercosul vai ser um dos principais blocos econômicos para a gente, o principal. Beleza? O que nós vamos fazer parte, sem tirar nem pôr, o que nós vamos participar, o que vai fortalecer nossa economia, que vai fortalecer nossa relação entre os países da América do Sul, vai ser o Mercosul. Como é formado o Mercosul, professor? Ele foi criado no ano de 1991, por coincidência, no final da União Soviética. Beleza? 1991, pessoal, acaba a União Soviética, acaba essa rivalidade entre capitalismo e socialismo, e finalmente esses países veem a oportunidade de se integrar economicamente, de tentar alavancar sua economia, de abrir o seu mercado para outros países de maneira mais fácil, beleza? Sem ter essa rivalidade, a União vai ter, os países são soviéticos, são ajuda soviética, não vai ter isso. Isso aqui vai facilitar muito a integração deles. Em 1991, o Brasil vai fazer parte do Mercosul, junto com mais 3 países, ao total 4, né? Juntando com o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Pessoal, por que esses países? Primeiro de tudo, tendo ideia da vantagem europeia que os europeus têm em relação à formação de blocos econômicos, só é a vantagem geográfica. Esses países vão partilhar fronteiras. Esses países vão ter uma facilidade de poder se relacionar economicamente, levando seus produtos para outros locais que fazem parte do mesmo bloco, de maneira mais facilitada. Quanto mais fronteira o país tiver com outros países, melhor, vai ser mais fácil a formação de bloco econômico. E o Brasil, pessoal, faz fronteira com esses países, beleza? Isso vai facilitar muito a relação que esses países têm, o comércio que esses países têm entre si, beleza? Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. E também, pessoal, vai ter uma grande vantagem. Qual seria essa vantagem, professor? É que o grau de integração deles vai ser bom e também superar rivalidades históricas. Professor, o Brasil tem rivalidade histórica, o Brasil não é conhecido como um dos países mais pacíficos, não procuram guerra com ninguém, procuram sempre dialogar. Sim, mas nem sempre foi dessa forma. Antigamente, pessoal, o Brasil, não sei, você já sabe na aula de história, fez parte da guerra do Paraguai. Lutou contra o Paraguai, junto com a Argentina e o Uruguai, para tentar acabar com o Paraguai. O Paraguai estava crescendo economicamente e entrando em rivalidade com a Inglaterra dentro do continente sul-americano. Isso desagradou muito. Então a Inglaterra patrocinou uma guerra contra o Paraguai, ajudando o Brasil, a Argentina e o Uruguai para lutar contra um país. Tá certo? Quem sai vitorioso? Os outros países. O Paraguai perdeu a guerra e ficou destruído economicamente. Praticamente 80% a 90% da sua população de homens, população masculina, morreu. Simplesmente morreu. Velho, criança, jovem, adulto, morreu. Tá certo? Então o Paraguai tem que ter ajuda para se reconstruir. Teve que ter essa ajuda. Beleza? Foi nesse momento em que o Paraguai se juntou com outros países que já guerrearam com ele para tentar se reerguer economicamente. O Brasil divide também a sua maior usina hidroelétrica com o Paraguai. É uma binacional, tá certo? Ele vende a energia para o Paraguai. Vende não, né? A energia é do Paraguai, só que o Paraguai vende o excedente para o Brasil, facilitando assim as relações econômicas entre esses países. Beleza, pessoal? Superar rivalidades históricas é um ponto muito positivo para o Mercosul. E qual o grau de integração do Mercosul? Professor, vendo assim esse nome Mercosul, nós podemos falar de cara que é o quê? Mercado Comum do Sul. O Mercosul é um mercado comum? Não é um mercado comum. O Mercosul, pessoal, está mais para união aduaneira, um grau máximo de integração dos países do Mercosul é a união aduaneira, adotando a TEC. O que seria a TEC? É o que eu expliquei para vocês anteriormente. Tarifa externa comum. Eles vão cobrar uma tarifa comum
os países que comercializam entre eles aqui. Em vez, vou dar um exemplo de novo aqui. O Brasil e a Argentina vão comprar o azeite de Portugal. Só que o Brasil vai cobrar 20% de imposto e a Argentina vai cobrar 5% de imposto. Isso vai dar um desequilíbrio entre o comércio entre esses países. Pode ser até mais vantajoso a Argentina comprar e vender para o Brasil com 5%, não é? Do que o Brasil comprar de Portugal, tendo que Portugal pagar 20% de imposto. Tá certo? Então, para não ter essas desavenças, esses questionamentos assim, bons entre esses países, adota-se a TEC, que é a tarifa externa comum. Todos os países membros vão adotar uma tarifa comum, por exemplo, 10%. Em vez de um adotar 20%, o outro adotar 5%, todos eles vão adotar 10%. Beleza? Para não ter concorrência entre esses países. Então, vai ter uma relação melhor entre eles. O nome propõe o mercado comum do Sul, mas é um grau de integração mais elevado que esses países aqui, devido à sua situação econômica, sua situação política, não conseguiram alcançar. Beleza? Países são convidados, porém, devido às suas instabilidades econômicas e sociais, esses países são retirados. Beleza? Existem mais países convidados, como, por exemplo, eu trouxe no material de vocês, alguns países que foram convidados para adentrar o Mercosul. Por exemplo, a Venezuela. A Venezuela, pessoal, adentrou o Mercosul, porém, devido à sua instabilidade econômica, sua instabilidade social, ela teve que ser retirada. Principalmente por não respeitar os direitos humanos dentro daquele país. Ok, pessoal? Outro país que também foi retirado por um momento foi o próprio Paraguai. Por quê? Devido à sua instabilidade política em um determinado período, o Paraguai teve que ser retirado. Por que, professor, ele teve que ser retirado? Um golpe de Estado aconteceu no Paraguai. Um presidente foi deposto e só depois da eleição de outro presidente que o Paraguai foi colocado de volta a Mercosul. Ok, pessoal? É um processo de integração difícil, também devido à geografia. Professor, o senhor disse que esses países fazem fronteira entre si, então, teoricamente, não seria mais fácil? Sim, porém, o Brasil, pessoal, tem proporções continentais. Somente uma parte do Brasil vai ter vantagem em relação ao comércio com Paraguai, Uruguai e Argentina. Tá certo? Que é a parte sul e sudeste. Outra coisa que vai dificultar a integração desses países é em relação a... eu esqueci. A facilidade de acesso que esses países têm. Pronto, facilidade de acesso, pessoal. Como assim, professor, facilidade de acesso? Como você pode adentrar um país que está próximo, distante? A forma mais fácil seria por estradas. A falta de estradas comuns entre os países, a falta de ferrovias entre esses países, forma de uma comunicação por meio de estradas, de ferrovias, dificulta muito a integração deles. Vai dificultar muito, vai deixar o custo do comércio entre eles mais caro. Por isso que eles têm que diminuir tanto a tarifa, para deixar o custo mais barato possível. Porque se depender das estradas, integração de estradas e ferrovias, vai demorar muito para integrar esses países. Até mesmo o próprio Brasil, devido às suas proporções continentais, tem essa dificuldade. Imagina com outros países, com outros presidentes que têm outros objetivos, vai dificultar muito. Beleza, pessoal? Deixa eu passar aqui, nós vamos ter também outro bloco econômico que vai ser de extrema importância aqui na América do Sul. Qual vai ser esse bloco, professor? Não sei. Está aqui, meu garotinho. O NAFTA. O NAFTA vai ser um bloco econômico que vai ficar... Eu falei América do Sul? Não, se eu não falei... Se eu falei, esqueça. Vai ser da América do Norte. Beleza? O bloco NAFTA vai fazer parte da América do Norte. Vai ser muito importante para as Américas no geral, os dois blocos. Mas o NAFTA vai ter um destaque bem maior devido a um país membro de extrema importância. País membro chique, país rico. Qual vai ser esse país membro muito rico, professor? Vai ser este aqui, ó, os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América, pessoal, vai ser o país membro do NAFTA de maior importância. Vai ser tão importante que vai influenciar todos os países de todas as Américas.
América do Norte, América do Sul e América Central. Beleza? Ó, o NAFTA foi idealizado pelo México no ano de 1988. Beleza? Só que só foi colocado em prática quando os Estados Unidos da América entraram nesse bloco. Beleza? Eles entraram nesse bloco formando a junção de 3 países da América do Norte. Quais são esses países? México, Estados Unidos e Canadá. Esses 3 países vão fazer um bloco econômico que vai ser um dos mais importantes do mundo, devido a somente ele aqui. Ele aqui é uma economia extremamente importante para o mundo todo. Avalie aqui, imagine para o NAFTA. Vai ser muito importante, vai ser muito vantajoso aqui para o México. O México é uma economia emergente, é um tipo de colonização também diferenciado dos Estados Unidos e do Canadá, tá certo? Então vai ser uma grande vantagem para o México. E qual o tipo de integração adotado por esses países, professor? Zona de livre comércio. Infelizmente, para uns, infelizmente para outros, é zona de livre comércio. O que se baseia a zona de livre comércio? Somente diminuir ou zerar impostos de produtos comercializados entre esses países. Para os Estados Unidos vai ser muito vantajoso. Ele pode colocar as empresas americanas dentro do México, fazer com que suas economias cresçam cada vez mais a custos menores. Para o México também vai ser vantajoso, pode gerar empregos. Para o Canadá vai ser muito mais vantajoso ainda, vai abrir o mercado norte-americano para os produtos canadenses, tá certo? Professor, e por que o NAFTA não é tão vantajoso assim como a União Europeia? Porque, pessoal, devido às diferenças econômicas entre esses países membros do NAFTA, pode gerar algumas desavenças. Por exemplo, a migração em massa de mexicanos para os Estados Unidos. Isso vai gerar uma crise extremamente alta dentro do território americano, em relação à xenofobia, em relação à migração descontrolada, em relação aos empregos nos Estados Unidos. Isso pode gerar crise, pessoal. Então, eles preferem deixar somente essa relação econômica na zona de livre comércio. Beleza? É muito mais vantajoso para os Estados Unidos. Apesar da criação desse bloco econômico ter sido pelo México, os Estados Unidos que vão ditar as regras, porque ele é o mais importante, ele é o cara. Beleza, pessoal? Vamos lá. Outra coisa que eu trouxe aqui foram os desafios. São desafios a ser superados por esses blocos econômicos. Vocês podem ver, desafios econômicos. O NAFTA, quem vai ditar as regras do NAFTA vai ser os Estados Unidos. E tem esse desafio econômico por quê? Porque as outras economias vão estar muito dependentes dos Estados Unidos. Beleza? Isso, de certa forma, vai ficar ruim. Como é que essas economias podem galgar voos maiores com a dependência extrema dos Estados Unidos e os Estados Unidos limitando o comércio entre esses países? Tá certo? O Mercosul é a mesma coisa. O Mercosul é a principal economia do Brasil. Só que devido a instabilidade econômica e social de outros países, o grau de integração entre os países membros do Mercosul vai se tornando cada vez mais difícil, cada vez mais dificultoso. E tanto é que o Brasil, apesar de ser uma das maiores economias, não tem tanto dinheiro assim como os Estados Unidos têm para o Mercosul, para o NAFTA. Os Estados Unidos têm para o NAFTA como o Brasil tem para o Mercosul. Será? Não, a economia do Brasil é bem menos importante a nível global, mas muito importante para a América do Sul. Beleza? E mesmo assim ele não consegue administrar tão bem esse bloco econômico. Beleza? Para vocês verem a dificuldade. Apesar do grau de integração, existem diversas dificuldades que esses países enfrentam para tentar estabelecer um bloco econômico cada vez mais forte. Ok, pessoal? E, pessoal, para finalizar, eu trouxe umas questões aqui para fixar o conteúdo aqui na nossa cabeça e a gente poder praticar um pouco. Beleza? Então, fiquem de olho aí no material de vocês, material virtual, para que a gente possa responder, tá certo? Vamos lá. Primeira questão. Ao contrário da União Europeia, o Mercosul não pode ser considerado um verdadeiro mercado comum, pois, item A, após várias tentativas frustradas, desistiu de unificar a moeda. Item B, não pratica a livre circulação de serviços, capitais e pessoas. Item C, é integrado por países que apresentam notável similaridade econômica
histórica e cultural. Item D. Não exige dos países membros compromisso com a manutenção do regime democrático. Item E. Está vinculado à União Europeia para fazer parte da ALCA, o que impede ser um bloco econômico autônomo. Pessoal, desses itens, existe um que vai estar mais próximo do correto. Qual vai ser esse item? O mercado comum do Sul, ele vai praticar uma coisa comum entre os países membros de um bloco econômico, que seria o quê? A prática de livre circulação de serviços, capitais e pessoas. Coisas que o Mercosul não adota, apesar do nome. Ele vai estar ligado principalmente à União Aduaneira, que é a adoção da TEC, que é a tarifa comum, tarifa externa comum. Beleza? Então, pessoal, o item correto seria o item B. Por quê? Os países do Mercosul não praticam a livre circulação de serviços, capitais e pessoas. Beleza? Segunda questão aqui para a gente praticar. Em relação à União Europeia, UE, o Tratado Econômico realizado em 1992, que iniciou o processo de circulação de uma moeda regional, o euro, foi o Tratado de Amsterdã, Tratado de Maastricht, Tratado de Lisboa, Tratado de Roma, Tratado de Nice. Qual desses itens é o item correto, pessoal? Vamos lá. Relembrando aqui a aula que gerou a União Europeia foi o Tratado de Maastricht. O item B, pessoal. Então, o item correto é o item B. Tá certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre os blocos econômicos, a importância deles, o surgimento deles. Beleza? Então, é isso, pessoal. Fique com Deus e até mais, pessoal.